A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós iremos, conforme prometido, tratar acerca da predestinação na visão arminiana, portanto, predestinação coletiva, mais especificamente na visão armino-wesleyana. Eu recomendo sobre isso o livro Em Favor do Arminianismo Wesleyano, do reverendo Vinícius Couto, pela editora Reflexão. E nós vamos falar sobre a eleição corporativa, ou seja, a predestinação corporativa, a eleição corporativa, a eleição da igreja, a eleição da eclésia, sobre a predestinação corporativa, ok? Nós acreditamos que a eleição de Deus ela é corporativa, que Deus elegeu a igreja para a salvação, que Deus escolheu a igreja para ser salva. Deus não escolheu, na nossa crença, João, Pedro, Tiago, Diego. Deus escolheu a igreja. Simultaneamente, essa nossa crença de que Deus escolheu a igreja e não escolheu Pedro, Tiago e João, ela, ao mesmo tempo, ela vai dizer que Deus não recusou André, Felipe e Bartolomeu. Que Deus não recusou o X e o Y e escolheu o A e o B. Ela vai dizer o seguinte: a nossa crença, Deus escolheu a igreja e não escolheu quem não estiver na igreja. Assim como eu costumo dizer, quem estava na arca estava salvo, quem estava fora da arca foi levado pela água, faleceu, veio a óbito. Então, assim nós cremos, quem está em Cristo é eleito, quem não está em Cristo é eleito, quem está na igreja é eleito. Nós entendemos que a eleição, a predestinação e eleição, nós entendemos que ocorre para a igreja, na eclésia, um corpo que é formado por crentes que muitas vezes nem se conhecem, que não se conhecem, em sua grande maioria, crentes espalhados por todo o mundo. Assim nós entendemos a predestinação divina. Por isso sempre o termo predestinação, ele sempre está no plural nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de fazer menção de Romanos 8, 29 e 30, que vai nos dizer o seguinte: porque os que dantes conheceu, nós já falamos no outro vídeo, porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou. Então nós observamos que observamos que está no plural. Nós temos também Romanos 1, no versículo 5, no versículo 11, e nos predestinou. Então nós entendemos que Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando, olha, nos predestinou a nós igreja. Ele não está dizendo, olha, me predestinou, a mim, Paulo. Predestinou a você, escrevendo a Filimão. Predestinou a você, Filimão. Nós entendemos que ele fala nós, ele nos predestinou. Ele predestinou a igreja, ele não predestinou indivíduos. Nós não encontramos na Bíblia a predestinação atrelada a indivíduos, predestinação salvífica. Nós encontramos a predestinação suprema de Deus atrelada à igreja. Um fato curioso sobre Paulo, porque sempre Paulo é muito usado para defender a predestinação individual. Mas um fato curioso sobre Paulo é que, analisando a vida do apóstolo, nós entendemos que ele não acreditava nessa predestinação individual. E Paulo realmente acreditava na predestinação coletiva. Nós podemos citar aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Eu vou só abrir um parênteses aqui, lembrei algo agora curioso. Coríntios, o Coríntias, na verdade, significa confusão. Não à toa a igreja de Coríntios era uma igreja muito confusa, vamos assim dizer. Mas nada contra os corintianos, é apenas uma curiosidade aí, tá? Coríntias significa confusão. Se alguém dizendo, olha, vamos fazer um Coríntias, está falando de confusão. Mas voltando ao apóstolo Paulo, né, fechando aqui o parênteses, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, embora em nada minha consciência me acuse. Paulo diz, olha, não me acuse, eu deito e durmo tranquilo, minha consciência não me acusa em nada. Mas nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Paulo diz, olha, eu deito e durmo, minha consciência não me acusa. Mas nem por isso, nem por esse motivo, eu digo que não vou precisar de julgamento, não vou precisar de correção, não vou precisar de repreensão. Enfim, o Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, que ele não acreditava que ele estava eleito como indivíduo, como pessoa. Que ele acreditava sim que a igreja, que a eclésia,
era eleita, era predestinada, era destinada à salvação. Quem está na igreja, consequentemente, está predestinado à salvação. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios, na mesma carta, no capítulo 10, no versos 20 e 27, sendo assim, não corro. Ele fala que ele não trabalha, ele não corre. Deixa eu... reflexo. Ele não corre, ele não trabalha, ele não corre como se estivesse sem alvo, como se estivesse aleatório, como se estivesse desprovido. Mas ele corre de uma forma para que ele mesmo não venha a ser reprovado. Isso está em 1 Coríntios 10, 26 e 27. Depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venho a ser reprovado. Então, amados, Paulo não está com medo de perder galardão. Paulo não está com medo de não ter coroa cheia de diamante, cheia de ouro. Paulo está falando que ele não quer ser reprovado. É isso que Paulo está falando. Então ele não acreditava que ele, Paulo, ele não tinha essa ideia que ele, Paulo, era o bonitinho de Deus. Não. Ele acreditava que ele precisava correr para não ser reprovado. Continuar na eclésia, continuar na igreja, continuar trabalhando pelo reino. Ele ainda dizia o seguinte, que ele não tinha alcançado o seu alvo. Isso está lá em Filipenses 3, do 13 ao 14. Ele fala, olha, eu não julgo que ainda alcancei meu alvo. Eu ainda... Então, qual é o nosso alvo, irmão? Qual é o maior alvo do crente? O maior alvo do crente é sua salvação. Adorar a Deus, ter sua salvação. Paulo, irmãos, ele difundiu o evangelho pelo mundo. Paulo, ele pregou o evangelho, ele foi um grande homem de Deus, um apóstolo ricamente, poderosamente usado por Deus. Mas ele deixa isso muito claro, olha, eu luto para não ser reprovado. Como é que eu vou chegar, vou dizer para você, eu já sou eleito e o Espírito testifica em meu espírito que sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. O próprio Paulo fala isso. Isso é incrível para nós, né? É fantástico. Mas ele diz, olha, eu preciso perseverar, eu preciso continuar, eu preciso correr, eu preciso trabalhar, eu preciso estar em Cristo. O que a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Pedro 1:10, 1:10 e 11? Sobre consolidar o chamado da eleição. Tá vendo como ela não é individual? Se Deus já me elegeu individualmente, por que eu vou ter que consolidar esse chamado dessa eleição? Por que eu vou ter que consolidar o chamado da eleição? Por qual motivo? Eu preciso continuar na igreja. Se eu já sou predestinado, eleito, eu não preciso consolidar o chamado da eleição. Por quê? Porque eu preciso estar na igreja, por isso eu preciso consolidar o chamado da eleição. A palavra aqui é babinos. A palavra grega aqui é babinos. Ela significa firme, firmar, fortalecer. É uma ideia de... Deixa eu ver se eu acho aqui um termo. É uma ideia de tornar mais firme, de tornar constante, de manter linear, de manter constante. Eu preciso me manter na eclésia, eu preciso me manter na igreja. Senão eu não estou predestinado. Como nós entendemos a predestinação? É um comentário de uma Bíblia de estudo, The Bible of God, não me recordo agora o nome da Bíblia, eu deveria ter olhado para trazer para os irmãos, mas é uma Bíblia de estudo que ela faz uma analogia muito bacana. E ela fala que a salvação é como um navio, a predestinação é como um navio. O navio está predestinado a ir para o outro lado, ir para outra margem. E quem entrar no navio, consequentemente, irá para outra margem dentro do navio. Está predestinado a ir para o outro lado da margem. Quem não entrar no navio, consequentemente, está predestinado a ficar do mesmo lado da margem, não vai atravessar para o outro lado. Então, nessa analogia, nós entendemos que quem está em Cristo está predestinado, quem está na igreja está predestinado. Quem está fora dela não está predestinado. Então, isso não quer dizer que quem está na igreja vai permanecer nela até o final. Nós lemos a parábola da videira, João 15, várias passagens bíblicas, inclusive nós vamos tratar dessa questão da apostasia, mas hoje eu posso estar no navio, amanhã eu posso pular fora dele. Hoje eu posso estar na igreja e amanhã eu posso não estar mais. E quem está fora da igreja também está fora hoje, amanhã pode estar dentro. Nós não temos como saber, esse conhecimento pertence a Deus. Então, amados, eu espero que tenha ficado claro, de maneira clara, o que é, na nossa crença,
a eleição corporativa, que nós acreditamos que Jesus, que o nosso bom Deus, ele elegeu a igreja, elegeu a igreja. Eu não estou dizendo que eu quero que você tenha aceitado ou que você tenha mudado de opinião. Eu estou dizendo que eu espero que tenha ficado claro o entendimento. Para que se você for sair por aí criticando, pelo menos saber o que criticar, não sair difundindo mentiras. Deus abençoe a todos. Curta aí o nosso canal. Comente o que você desejar, se você desejar, quiser mandar uma pergunta para nós abordarmos mais à frente, abordaremos. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Puxa a cadeira e senta no chão, porque a casa é sua, tá? Curta aí, compartilhe. E eu vou estar deixando uns links nas descrições dos vídeos de autores arminianos, de palestras de outros, de teólogos no YouTube e em outros canais de comunicação, e de sites em que vendem bons livros arminianos, de autores arminianos de boa literatura. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, até a próxima. Alehitra outro.